Opa, boa noite, todas e todos. São 19h53 do dia 9 de abril de 2026. Estamos aí para a nossa segunda aula síncrona, no qual a gente vai aprofundar um pouco a discussão sobre as políticas educacionais, né? Se na aula passada a gente discutiu um pouco a configuração do Estado e do Estado social, a sua relação, né, enquanto Estado ampliado, em conjunto com a sociedade civil e governo, como que as políticas públicas, né, elas precisam buscar respostas aí para garantir necessidades e os direitos da população, ao mesmo tempo que ela tem esse duplo aspecto, né, de mitigar um pouco a exploração, né, que esse próprio modo de produção ele tem na sua base, na sua origem. Então, a gente falou sobre esse duplo aspecto da política social, né? A importância de se lutar e de buscar garantir os direitos sociais através de políticas públicas e sociais, ao mesmo tempo que a gente sabe que resolve a situação, a gente não garante que haja, né, uma plena universalização do acesso a esses direitos sociais. E aí hoje a gente vai, e também a gente falou um pouquinho sobre a invasão de uma contra-reforma empresarial da educação, por dentro, né, da escola e das políticas educacionais. E como que é necessário, então, fazer essa reflexão, essa leitura crítica e, ao mesmo tempo, organizar a nossa resistência, no sentido de, desde da sala de aula, buscando uma pedagogia mais conectada com os anseios da classe trabalhadora e também fazendo com que os alunos tenham acesso a esse repertório, no caso da cultura corporal, para que possam ter uma leitura crítica da realidade, e também de como que as políticas educacionais e as não ações impactam o nosso dia a dia, né? Então, hoje, a ideia é que a gente possa buscar, numa das políticas educacionais mais polêmicas e centrais da nossa última década, deixa eu só ampliar aqui a apresentação. Conseguindo ver direitinho, né? Deixa eu ver, alguém pediu para entrar aqui de novo. Ô, Vitor, você consegue também adicionar as pessoas que vão entrando? Não, porque eu acho que eu não sou host. Certo. Deixa eu ver aqui se a galera está chegando. Bem-vindos, a Cíntia, a Bruna. A gente está começando agora a nossa aula, tá? Estou vendo aqui só se eu consigo transformar em... Posso como co-apresentador? Pode pôr, fica tranquilo, estou aqui. Te botei como co-apresentador aí. Vê se, por acaso, quando chegar mais gente, se conseguir adicionar. Então, gente, a ideia é trazer para vocês hoje uma reflexão sobre a contra-reforma do novo ensino médio como uma chave explicativa desse momento de contra-reforma educacional, né? E se Luiz Carlos Freitas chama de reforma empresarial, a gente está chamando aqui de contra-reforma empresarial da educação. Vê se você consegue, Vitor. Aparece para você? Não, né? Então, beleza. Vou adicionando a galera aqui. Né? Então, a contra-reforma do ensino médio, ela, por ser um projeto muito visível, ele nos permite entender e compreender de maneira mais factível isso que a gente está falando na teoria, né? Como é que isso chega na nossa
né, no chão da escola, na nossa vida realmente. Tem alguém aqui que trabalha com ensino médio? Se tiver, coloca aí no chat para eu ir identificando. E se tiver as outras etapas e modalidades, coloca aí para a gente relembrar, porque a gente pode estar dialogando também posteriormente com as outras modalidades de ensino. Então, essa é uma apresentação que eu vou tentar correr um pouquinho, porque a minha ideia é que a gente acabe aí no máximo 9h15, tá bom? Uma hora e pouquinho. Eu também quero ouvir vocês. Então, eu vou tentar correr um pouquinho, porque isso aqui também é fruto muito do meu estudo de pós-doutorado, que eu estudei a contra-reforma do novo ensino médio, e aí é importante salientar que essa minha apresentação vai ter um recorte de 2022 a 2024. De 2024 para 2025, houve uma nova reforma do ensino médio, né? E chamada de novíssimo ensino médio, mas não está pensando agora o ensino médio, ele depois a gente vai fazer um pouco dessa reflexão lá para cima, né? Mas do que mudou, do que não mudou, mas a gente vai focar um pouco no que significou nesse recorte temporal e como é que se essa reforma do ensino médio. Chegou mais gente, mais 2 pessoas, mais 3. Estou tentando. Estou tentando. E agora não estou conseguindo mais. Estou tentando adicionar. Tem 3 pessoas aí no negócio, mas não estou conseguindo adicionar. 4 pessoas. Coisa. Então, não estou conseguindo. Aqui aparece para mim. Só que é como. Estou com 4 pessoas aí esperando. Ninguém precisa pedir para participar. Qualquer pessoa pode ligar para a reunião. Tentei botar isso aqui. Não é isso, não é o acesso. Alguém. Eu não estou, Vitão, não estou conseguindo mais incluir as pessoas. Eu digo parar de compartilhar, ver se ajuda. Só um segundo, pessoal. Estou tentando aqui ver se eu consigo. Tem 4 pessoas esperando. Ah, consegui. Que entrou muita gente, mudou aqui o layout e eu agora já sei como é que faz. Pessoal, bem-vindo. Desculpa a demora para aceitar vocês, eu não estava conseguindo, mas agora deu certo. Tá, pessoal? Então vamos lá. Vamos discutir aí a contra-reforma do ensino médio. Queria ver o chat. Agora deu certo. Quem é do novo, quem atua no ensino médio aí, por favor, colocar. Quem não atua, coloca a etapa que atua, tá bom? Vamos lá. Pessoal, de onde veio, né?
acho que você já sabe também, mas a gente sabe que o ensino médio no Brasil já era um problema que vinha se arrastando há bastante tempo, né? Existia uma problemática nessa etapa de ensino, no qual muitos jovens estavam abandonando, né, evadindo e reprovando no ensino médio. Então, não era de hoje que se percebeu, não era até da época da reforma que se percebeu que o ensino médio e a escola já não estava muito atrativa para muitos dos estudantes, né? Então, existia uma crise de identidade no ensino médio, uma crise histórica e estrutural, mas que é da própria etapa, mas, na verdade, é de toda a educação, né? O Saviani demonstra que o ensino médio tem caracterizado por indicadores importantes como elevada evasão, retenção e distorção de idade séria. Lembrando que até a LDB de 1996 e também da Constituição, né, o ensino médio não era ainda considerado obrigatório, né? E aí, com a LDB de 96, é que vai se consolidar aí o ensino médio. E aí o censo escolar, ele vai mostrar, ó, de 2022, né, que há ali um decréscimo um pouco dos alunos matriculados na rede. Depois da pandemia, você teve essa evasão, né? Hoje já aumentou um pouquinho mais, isso eu trouxe dados de 2024, mas você vê que a rede privada cresceu, cresce, cresceu cerca de 1 milhão em 8 anos. Deixa eu botar mais gente para dentro. Cerca de 2 milhões de estudantes no período noturno. E a gente vê também fechar muitas classes e muitas escolas que atuam tanto no EJA, mas também do ensino médio regular no noturno. O índice de abandono sempre foi alto, caiu um pouquinho em 2020, porque foi o ano da pandemia, isso aqui foi subnotificado, né? Também foi muito aprovado ali em 2020, porque também foi subnotificado. Só que nós ainda temos cerca de 2 milhões e meio de crianças e jovens de idade escolar fora da escola. Então, se educação é um direito social universal, né, garante que todas crianças de 4 a 17 anos sejam obrigatórios estar na escola, mas a escola é pensada para a vida toda, né? Educação de jovens e adultos, etc. Independente da sua idade, você deveria ter acesso à escola, mas ainda temos 1 milhão e meio de 2 milhões e meio de 4 a 17 anos, sendo que 1 milhão e meio de jovens entre 15 e 17 anos que não estão na escola, que não estavam na escola em 2019. Então, das 50 milhões de pessoas que tem nessa idade, 10 milhões não completaram alguma das etapas da educação básica, seja por terem abandonado a escola, seja por nunca terem frequentado. E desse total, 71% pretos e pardos. Então, a passagem do ensino fundamental para o ensino médio acentua o abandono escolar, uma vez que aos 15 anos o percentual de jovens quase dobra em relação à faixa etária anterior. Então, você vê aí que realmente, você pega as estatísticas, existe aí um fosso quando vai do ensino fundamental 2 para o ensino médio, e que esse era um problema que já vinha sendo percebido, né? Que a escola não vinha sendo atrativa aos jovens, que não se reconhece nos tempos e espaços escolares, nem projeto no caminho de aprofundamento do conhecimento, né? Pensando que muitas das escolas se organizam no ensino médio, ou para o mundo do trabalho, ou para faculdade, né? Para um ensino superior, um ensino técnico profissional. Muitos não conseguiam ver ali um sentido para aquilo. Só que algumas iniciativas vinham em curso na década de 2010, né? A gente teve o Pacto Nacional pelo Ensino Médio, se eu não me engano, o Roberto Leal aí participou
aqui no DF, né, com o projeto de formação, com bolsa, o programa Ensino Médio Inovador, que buscava mandar recursos para as escolas que inovassem em ações ligadas à comunicação, à participação, à cultura corporal, à artes. As orientações curriculares do ensino médio, 2006, e também, especialmente, eu cito aqui as experiências dos institutos federais de educação profissional e tecnológica, que houve uma expansão, né, um incremento e uma expansão da rede de uma lógica de ensino médio bem interessante que atinge 3 dos grandes pilares, né, que é a formação continuada, a estrutura, condições objetivas de trabalho, né, professores com salários mais elevados que a média dos professores de educação básica, né, emparedado aí com os professores de ensino superior. Então, essas experiências estavam em curso, já vinham se refletindo em resultados, por exemplo, no IDEB, mas eles foram negligenciados, né? E aí surgiu, de repente, como uma medida provisória, logo aí depois da saída da Dilma, né, que a gente considera um golpe, do governo, Temer promulgou uma medida provisória que, para quem eu acho que a maioria aqui sabe, né, uma medida provisória, ela já tem força de lei, ela é promulgada pelo Poder Executivo, então pelo presidente, e ele tem força de lei por 90 dias. E aí o Congresso pode aprovar ou não essa medida, né? Mas é uma medida emergencial, então quando o governo ele faz uma MP, ele já articula todo o Congresso Nacional para aprovação desse MP, porque é algo que o governo tem bastante interesse que seja aprovado. Então, em 2016, já o governo Michel Temer abriu caminho para a aceleração e aprofundamento do receituário neoliberal, com o encolhimento do Estado e das políticas sociais, e com o avanço das contrarreformas. E isso foi notório com a PEC do teto dos gastos, né? Para quem lembra aí, bloqueou o investimento em educação, saúde e demais. Eu não sei se vocês lembram também que o pré-sal, quando foi descoberto, ele vinculou 50% da sua receita para investimento em educação. Foi nesse momento que desvinculou e também aí abriu o processo de privatização das refinarias, da Petrobras, etc., de blocos de pré-sal que não tinham sido ainda mudados. E pensar aqui, quando a gente pensa em política educacional, a gente tem que pensar em financiamento da educação, sempre. E aqui foi um grande tiro no projeto, no Plano Nacional de Educação, que está aqui, né? que é a lei que, por 10 anos, determina as metas e estratégias para a educação brasileira. Então, houve aí uma negação do Plano Nacional de Educação por falta de recursos, por corte de recursos, e isso atingiu diretamente a educação. E aí, vem aí, no bojo dessas políticas, tanto a BNCC, né, a Base Nacional Comum Curricular, caberia aqui também uma aula só para ela, eu tive que fazer uma opção entre discutir a BNCC ou o ensino médio, mas a BNCC, rapidamente, aqui abrindo uma janela, ela teve uma primeira versão que foi discutida amplamente pela sociedade civil, pelas universidades, pelas escolas, professores, e teve mais de 10 mil proposições via internet, um grupo de especialistas sistematizaram essas propostas, elaboraram uma segunda versão, essa segunda versão foi para consulta e também foi amplamente discutida, e, de repente, Temer assume, se joga no lixo tudo que foi construído na primeira e segunda versão, e aparece uma terceira e definitiva versão da BNCC, que, por exemplo, volta com a ideia de competências e habilidades, coisa que já havia sido sepultada já há mais de uma década nas políticas educacionais, como algo que vinha na linha desse receituário neoliberal.
né, numa perspectiva aí da pedagogia das competências. Então, e logo depois vem, junto com a BNCC, a Contra-Reforma do Ensino Médio. Aqui é o número da lei, a medida provisória 746 de 2016 e a lei 13.415 de 2017. Os marcos legais, né, principalmente parte aí da Constituição, LDB, o Plano Nacional de Educação, a lei 13.415 de 2017, que é a nova reforma do ensino médio. Em 2018 vem as diretrizes curriculares nacionais para o ensino médio e a BNCC do ensino médio, então, de 2018 a 2021. E aí todos os currículos precisam, então, a partir de 2018, se adequar às linhas e à lógica da BNCC do ensino médio. Inclusive, o currículo em movimento. Vocês lembram que teve uma primeira versão do currículo em movimento em 2014, depois, em 2018, já foi para adequar a BNCC, e depois vem o currículo do ensino médio também, do Educação com Movimento, do currículo em movimento de 2018. Aí vem a questão da implementação. Quando você aprova, você pede para que os estados e o Distrito Federal, que é quem tem a competência de atuar mais fortemente no ensino médio, não exclusivamente, porque o federal também atua, mas ficou para os governos estaduais e para o Distrito Federal implementar. Primeiro, se indicou fazer projetos pilotos, mas a partir de 2022, a implementação do novo ensino médio. Em 2020, começaria a coisa. Não sei quem lembra aí, mas 2020 foi pandemia. E mesmo com a pandemia, no DF foi escolhido 8 escolas pilotos, e se continuou com essa mesma lógica, mesmo sem documentos orientadores, como projetos pilotos em outras escolas no Distrito Federal. O que dizia o novo ensino médio? Que o ensino médio agora seria de 3.000 horas, isso aumenta uma carga horária em alguns lugares do país, que tinha 2.800, não sei, desconheço se havia algum lugar com 2.600 horas, mas aqui no DF a gente já tinha 3.200 horas, né? Já tinha 3.000 ou 3.200 horas aqui no DF, então isso não mudou. Só que aí ela vai separar a formação geral básica por itinerários formativos. E essa mudança ela vai botar a formação geral básica de 1.800 horas, que antes era 3.000, são as disciplinas, os componentes curriculares de educação física, arte, geografia, matemática, português, biologia, etc., né? Física, química, língua estrangeira. E aí divide nessas 4 grandes áreas, linguagens, que pega aí português, artes, língua estrangeira e educação física, a matemática, ciência e tecnologia, matemática sozinha, ciências humanas e sociais, filosofia, sociologia, geografia e história, e ciências da natureza, química, física e biologia, né? Importante colocar, né, que, por exemplo, a educação física foi uma que conseguiu se manter um pouquinho ali, mas era 2 horas semanais, foi para 1 hora semanal, né? Mas isso em cada estado aconteceu de uma maneira diferente. Tentaram, nessa reforma, tirar filosofia e sociologia, não sei se vocês lembram, né? Então, matemática e português continuava com uma carga horária ali, coisa, mas foi nas outras disciplinas que houve um corte mais drástico, e aí, geralmente, acontecia, de maneira geral, acontecia num semestre, você tem aula de geografia, no outro você tem de história. Aqui no DF, cortaram o espanhol, mas aqui no DF permaneceu. Aí um semestre você tinha inglês, outro semestre você tinha espanhol, né? Como se uma coisa, o estudo de uma língua tivesse comunicação com o estudo da outra, né? São 2 coisas diferentes. Bem, o itinerário formativo, no DF aqui, a gente está trazendo, entrou o projeto de vida em língua espanhola como fixo, e as eletivas orientadas às trilhas de aprendizagem, ou então educação técnica profissional, numa abertura aí para a iniciativa privada.
né? Aqui já foi pensado na possibilidade de uma parceria público-privada, onde você pudesse contratar uma entidade privada para oferecer educação técnica e profissional. O que isso impactava na realidade? Impactou na realidade. Por exemplo, numa escola com 1.000 estudantes, vamos falar lá na Ceilândia, o SESI ele abria 100 vagas para 2 cursos técnicos. Pô, o SESI é uma boa instituição que vai oferecer curso técnico até de qualidade, pelo Sistema S, embora seja uma entidade privada, né? Mas 900 alunos da mesma escola não iam ter o SESI, iam ter, às vezes, uma educação à distância, que abriu aí esse precedente, ou, né, uma ONG, né? Então, a qualidade da educação, ela complicava. Também, nessas entidades formativas, foi permitido o notório saber. O notório saber é aquela garantia de falar que aquele professor, aquele trabalhador que não é licenciado ou que ele não tem uma formação na área da educação, ele possa atuar completando essa carga. Quais são os 2 problemas disso? Né? Afeta a profissionalização docente, que é uma luta histórica da educação, da garantia da licenciatura para toda a categoria, que isso também atinge, por exemplo, o piso nacional docente. Essas pessoas que estariam atuando ali não estariam submetidas ao piso, né? Então, o mestre de capoeira, que eu acho muito bacana ter o mestre, mas não nas condições que o mestre ele entra, né? Ele é o notório saber, mas muitas vezes ele vai estar ali para ganhar um valor muito abaixo, né? Às vezes até como voluntário ou educador social dentro das escolas, né? Aqui é a grade da formação geral básica. No DF, a educação física se manteve no ano inteiro, mas com uma aula só. Depois eu vou falar sobre o impacto disso, né? Adiantando aqui, imagina uma hora aula para você pegar os alunos de sala de aula, fazer a chamada, ir até a quadra, fazer uma atividade e voltar, né? Só nesse processo de deslocamento a gente perde uns 20 minutos, né? Então, a aula realmente ficou muito reduzida. Isso eu vou falar um pouco mais na frente, o impacto disso na educação física, talvez não aqui, mas eu já adianto, né? Mas há um rebaixamento do conhecimento aí, né? Uma garantia que esse conhecimento ele não vai ser desenvolvido. E aqui, como eu falei nas outras disciplinas. Principais aspectos, então, da implementação do novo ensino médio aqui no DF foi a aprovação do MP, nesse bojo das contrarreformas, a precipitação da implementação sem a devida formação de professores e gestores, e também por conta da pandemia, né? A falta de planejamento em nível central, regional e local para a oferta de eletivas, impactadas pela infraestrutura de recursos materiais para oferecê-las. Quando foi discutida e promulgada a reforma do ensino médio, falava-se que as escolas iam receber recursos para ampliar e reconstruir a sua estrutura, para você pensar em laboratórios, pensar em ilhas de podcast, pensar né, se vai ter eletivas ligadas à gastronomia, ter uma cozinha, escola, né? Tudo isso foi muito mais da ideia, uma idealização que realmente, né, aconteceu enquanto, né, as escolas não receberam aporte de recursos. Chegando mais gente? Vamos lá. A ausência de participação da comunidade escolar no planejamento de escolha dos itinerários. Falava que agora o jovem vai achar a escola mais legal, porque agora ele vai poder escolher um itinerário formativo que tenha mais a ver com ele. Mas quando você chega na escola, a escola tem um bando de professor temporário, ele vai chegar, as eletivas já estão prontas, nem favorece o conhecimento que ele tem de melhor. Às vezes chega o professor doutor em numa área, ele vai ter que dar uma eletiva de uma outra que ele não tem conhecimento, né? Porque está ali já colocado. Os alunos também não têm escolha, porque é o que sobrou para eles, é o que eles não participaram nem da construção, nem da escolha de muitos itinerários. E isso ainda é fato hoje em dia. A ausência de orientação para a implementação, causado pelo atraso, a ausência de importantes documentos normativos orientadores.
a implementar o novo ensino médio sem um currículo do novo ensino médio, sem um caderno de orientações sobre o que seria o itinerário formativo, a formação geral básica, sem um caderno de avaliação, né? Uma série de documentos que as escolas não tinham, nem os formadores. Nessa época, eu estava atuando como formador da EAP, tive que dar um curso ligado ao novo ensino médio e a gente não tinha nem os materiais de referência, só tinha aqueles que estavam sendo discutidos ainda, mudava a cada semana, né? Ações de formação insuficientes antes da implementação e restrita durante a implementação. Eu me lembro que a gente discutiu para ter 16 formadores na EAP, para dar o curso de ensino médio, tinham 4, né? A evasão dos itinerários formativos era uma coisa que aconteceu muito nos primeiros anos, que os alunos tinham terça e quinta tarde, por exemplo, para o itinerário formativo, como não tinha os cadernos de orientação e de avaliação, se falou que não reprovavam os itinerários formativos. Então, os alunos não iam para a escola, o professor também botava atestado médico nesse dia, não ia, e aí muitas das escolas esvaziadas no dia dos itinerários formativos. Qual é o problema também disso? Se estava discutindo um Enem, a modificação do Enem, ou então, que acabou não mudando, mas esses alunos eles tiveram uma defasagem no acesso ao conteúdo das diferentes disciplinas, e na hora de disputar lá o Enem, eles disputavam também com os que tiveram acesso. Vamos aqui. Os principais impactos do novo ensino médio na educação física foi a redução a 1 hora semanal, aqui no DF, em todos os semestres do ensino médio, mas se você for pegar Goiás, por exemplo, Goiás ele só teve educação física no primeiro ano, esse primeiro um ano de implementação lá, 2022, depois ampliou. Tinha estados que tinham no primeiro e segundo ano e não tinha no terceiro ano, né? Intensificação do trabalho, mais turmas, diários de conteúdos, isso permanece, né? Hoje você, de vez de ter 9 diários, 7 diários que você tinha ali com o ensino médio, com o primeiro, segundo e terceiro ano, agora você tem primeiro, segundo e terceiro ano, você tem 2 créditos eletivas, né? Treinamento para os jogos escolares, a coisa que eu estou fazendo hoje. Então, você tem uma série de diários, 14 diários, 15, até gente com 20 diários, para poder dar conta de complementar a carga, além de ter reduzido o número de professores por cada escola, né? Porque você reduz a carga horária ali e você pode ter nas eletivas outros professores para dar, então você não vai ter mais 2 professores para atuar, tu vai ter um que dá conta ali de tudo. Corrobora, então, com o rebaixamento das necessidades e possibilidades pedagógicas na área e, portanto, a lograr uma apropriação crítica da cultura corporal. Então, se você tem menos conteúdo, você tem menos possibilidades de atuar pedagogicamente. A ação pedagógica do professor de educação física na quadra não pode ser isolada das relações que envolvem seu contexto histórico, né, dos processos formativos e das políticas educacionais, né? Isso aqui tem um entendimento que as políticas educacionais afetam diretamente, né? O novo ensino médio afetou diretamente a possibilidade educativa. O ensino médio ele era uma etapa que o professor entrava na escola, ficava 20, 30 anos e aposentava. Ele virava o professor do ensino médio daquela escola. Quando teve o novo ensino médio, os professores migraram, foram para o Fundamental 2 dos efetivos, porque estava uma bagunça, e aí muitos professores temporários assumiram as vagas de ensino médio, o que não permite a continuidade nem a construção por aquele professor daquilo mais vinculado à área de potencial formação deles, né? Uma das lutas foi aqui a questão da aprovação, da revogação, né, do novo ensino médio. Essa era uma das principais bandeiras, né? Deixa eu ver aqui como é que muda, que não estou conseguindo. Bem, de maneira geral, essas são as questões gerais mesmo, né?
Então, o que aconteceu posterior a isso, né? O governo Lula ele entra em 2023 e já tirando aqui a coisa para a gente ir para a nossa conversa, ele entra em 2023 e há uma mobilização social muito grande de revogação do novo ensino médio, né? Já estava ali no segundo ano de implementação. A primeiro momento, o Ministério da Educação, que tem ali dentro dele muito fortemente os interesses de todos pela educação, não queria fazer nenhuma discussão e voltar a isso, queria era terminar a implementação, mas começou a tomar bastante vulto e aí abriu caminho para uma nova rediscussão do novo ensino médio. Então, as 3.000 horas, elas das 1.800 horas, ela passou para 2.400 horas, e o itinerário formativo se reduziu para 600 horas. Então, houve uma melhora, houve avanço. Esse avanço ele não foi completo porque o projeto que tinha sido aprovado na Câmara foi barrado lá, quer dizer, que tinha sido aprovado no Senado, quando voltou para a Câmara, que era mais avançado, caiu novamente. Caiu a questão da educação à distância, mas o notório saber continuou, as parcerias público-privadas continuaram, teve aí um grande problema, né, de, de compreensão, de entendimento mesmo do que era o novo ensino médio e que a parceria, por exemplo, os livros didáticos, né, movimenta muita grana no país. Então, quando saiu o novo ensino médio, as editoras mandaram para a escola muitas versões preliminares para que o professor já escolhesse com muita deturpação até do que era, porque como não tinha nada ainda muito bem regulamentado, eles mandaram daquela maneira. Quando eles acertaram e mandaram a nova versão, houve uma nova mudança novamente. E houve, inclusive, uma resistência das editoras a tentar fazer a modificação daquilo ali, né? Por mais que ela quisesse, é uma disputa feroz entre elas para ver qual que são colocados, mas elas tinham investido muito dinheiro ali e o governo acabou comprando também muito desse material que não foi utilizado. Né? E aí uma série de outros problemas. Deixa eu ver aqui agora no chat quem é que atuou no ensino médio nessa época. Ó, o Gabriel, a Fernanda. Vocês atuavam já nessa época ou começaram a atuar por agora, né? O Fabiano. Então, hoje, algumas das coisas conseguiram dar uma ajudada, mas ainda eu voltei agora, estou no novo eu estou no ensino médio, né? Atuando novamente. Mas eu vejo qual que é a grande possibilidade de subversão dessa redução do conteúdo é quando você tem um ensino médio integral. Mas, ao mesmo tempo, que o integral ele permite que você mantenha bastante carga horária para dar conta dessa redução do conteúdo, mas, ao mesmo tempo, o professor ainda está com intensificação de trabalho. Né? Reduz eu nem contei quantos diários eu tenho, porque eu ainda não consegui nem preencher, ele já está acabando o primeiro bimestre, tem que ter mandado. Mas, ó, à tarde são 6 diários e de manhã são 6, 7, mais 7 diários. São 13 diários que eu tenho. 13 diários. Eu queria ter mostrado aqui também um quadro que mostra a carga horária dos professores, como é que era antes e como é que era depois. Vou ver se eu acho ele aqui. Enquanto isso, alguém quer comentar um pouco da realidade do novo ensino médio? Conseguiu perceber isso? Falei alguma coisa que não teve nada a ver ou vocês corroboram um pouco com o que a gente encontrou? Tentei aqui correr para a gente ter tempo para o debate. Alguém? Abre o microfone aí, do dedo.
Alguém quer comentar alguma coisa? Ó, a Fernanda tem 10 diários e 4 e 8 anos com pessoas com deficiência. Eu também tenho bastante alunos, estudantes com deficiência em sala, pelo menos uns 2 a 3 por sala, né? Quando eu trabalhei com ensino médio, eu tinha 18 diários, não, 15. São 12 turmas e mais 3 turmas de projeto de vida. É desgastante. Isso foi em 2000, quando que foi? 24. 24. Você pegou o último ano da implementação, né? Do E ainda já itinerário. estava começando, né, a discussão toda acontecendo dentro da escola ali, né? Qual foi ali no Guará? No Guará, sede 4. 7-4. Massa. Consegue, como é que era a questão aí, Vitor, do tempo em sala de aula? 1 hora por semana. Não dá para dar continuidade, né? Quase você não consegue fazer progressão curricular. É um tempo muito pequeno, né? Era 50 minutos de hora-aula, dificulta bastante. Mas, em compensação, eu pegava os terceiros anos do PV, daí dava para fazer uma discussão mais aprofundada A partir do no projeto projeto de de vida, né? vida. Porque o projeto de vida ele ficou com 2 horários Fiquei por com 2 semanais horários. Daí eram os terceiros anos. durante o ano inteiro, né? É, Então, é ali onde você... E é isso também, o projeto de vida, ele entra uma coisa e vai depender muito da cara do professor, né? é isso. Cada professor vai atuar. O Vitor leva a sardinha para a educação física. É isso, isso. Acaba que acontece isso. Botar... O projeto de vida ele é uma ideia interessante, mas o problema é a forma como foi apresentado e essa coisa de você tirar a profissionalização docente, né? Você precisa ter... Se é uma coisa gradual e pensada, né? Formação, etc. E aí é complicado. A A Beatriz maioria dos teve 13 manuais diários no ano de projeto de passado. vida fica só quase um curso vocacional, né? É. E aí tem gente que vai por qualquer lado, né? Pode ir para qualquer lado, dependendo da formação do professor, pode É. virar uma terapia. Pode falar, Regiane. Oi, Tatu, tudo bem, Olá. gente? Boa Boa noite. noite, Regiane. Tatu, na sua apresentação agora, nessa reta final, você comentou que deu uma melhorada, né? O ensino médio deu uma melhorada. E aí eu queria saber exatamente em que, especificamente trazendo para a educação física. O que você acha que deu uma melhorada para a gente? Eu acho que, especialmente, foi a volta das 2 horas semanais, porque permite que você consiga, você tem tempo para poder desenvolver um conteúdo, a progressão do conteúdo, a escolha dos conteúdos, e você consegue desenvolver uma coisa. Agora, é, é, é muito reduzido nesse aspecto, que eu acho significativo, porque antes, 1 hora, eu acho que era o maior problema do novo ensino médio. Além do que eu tinha comentado aqui, lembra que eu falei da avalanche semântica empresarial que está nos currículos, né? Empreendedorismo, etc. Isso aí continua nos documentos, continua um pouco na lógica, você tem um pouco de dificuldade quando você vai atuar numa educação física mais crítica. A educação física ela ainda não tem tantos parâmetros, o conjunto da escola, do para que ela serve. Então, eu vejo basicamente essa melhora, a volta das 2 horas. Agora, o restante continua, talvez, como volta 2 horas, reduz também um pouco da quantidade de turmas que você pega. Tá? Então, é uma ação em cadeia aí que eu percebo nessa coisa. Mas aí a lógica é a mesma, né? Existe toda uma problemática aí, mas que tem como você subverter tendo tempo, né? O que você percebe, Regiane? Eu não estou no ensino médio, eu trabalhei no ensino médio quando era currículo antigo, lá em 2013, né? Eu trabalhei com o primeiro ano, e eram 2 horas por semana. Achei bem interessante, né? Porque é uma outra dinâmica do fundamental, né? É uma dinâmica completamente diferente. Tô perguntando isso também porque, da forma que você trouxe para a gente, assim, eu estou fora do ensino médio já tem muitos anos, é desanimador mesmo.
pensar em voltar para o ensino médio, pensar em trabalhar com o ensino médio, além de trabalhar nessa perspectiva crítica mesmo, sabe? E é isso, eu só fiquei pensando nessa possibilidade de voltar para o ensino médio e o que melhorou para a gente, né? Porque o cenário me parece bem difícil. É isso. Assim, eu voltei agora para o ensino médio depois de 6 anos, né? Fiquei 3 anos em EAP, 3 anos afastado por pós-doutorado. E aí eu tive a oportunidade de ir para vários lugares. Falei, cara, eu quero voltar para o ensino médio, porque assim, eu estudei o ensino médio nos últimos 3 anos. Eu atuei na formação de ensino médio, estava lá, cheguei a trabalhar no ensino médio de 2018. Então, e também em 2000, né, em outros tempos também. Falei, cara, eu quero ver como é que está agora, para eu poder... Uma coisa é você pesquisar, olhar e visitar, outra coisa é você voltar para o chão da escola, né? Então, eu estou naquele momento também de uma pesquisa ativa ali, de olhar e ver as dificuldades na prática. A intensificação do trabalho, hoje eu quase enlouqueci, né, cara? Tem que entregar essa coisa dos diários, aí eu estou dando formação geral básica, são 6 aulas de educação física, estou dando uma trilha de educação antirracista e estou dando treinamento de futsal e vôlei, masculino, feminino, basquete. Então, estou tendo que estudar para caramba. Fazia muito tempo que eu não atuava nessa linha. E aí eu sempre também fui um crítico da excessiva esportivização das práticas corporais dentro da escola. Mas eu chego na escola e me botam nisso. Eu falo, eu sou um cara que tem uma formação legal, talvez esse aqui não seria o que eu posso contribuir de melhor para a escola. Eu tenho outras qualidades, mas esse aqui também é um desafio, vou topar, né? Mas quando você vai, e essa excessiva esportivização, quando você vai lá para o futebol, para os meninos, não quer só jogar futebol. E eles querem jogar o GDF, mas não querem treinar, não querem dar uma corridinha, não querem dar uma... Né? Essa aqui, essa disciplina aqui que vocês escolheram, tem uma que é mais de introdução, que é mais brincadeira, que para mim tem sido a mais difícil, porque como é que você vai atuar conhecimento, educação física, se tem uma disciplina chamada introdução ao futebol, a galera só quer jogar bola. E também a galera precisa jogar bola, que é legal, né? Ter um momento da... Mas o que vai diferenciar esse jogar bola ali de eu estar ali, ou se é um recreio estendido, ou eles baterem a bola em qualquer outro lugar? Qual que é o meu papel de professor nesse espaço? Que é um quase lazer, mas não é o treinamento, porque não vou participar dos jogos. Então, são desafios que a escola apresenta. Mas aí começa a ver outras coisas. Galera, professor, só tem futebol e tal, eu gosto de skate, qual é a coisa? Né? Aí já estamos elaborando com coisa da gente fazer umas paradas de skate dentro da escola, né? Naquele horário. Aí também tem outras práticas corporais, tem capoeira, tem... Então, mas é porque a minha é integral. E aí eu consigo fazer isso porque eu estou atuando no integral. Uma escola de ensino médio regular não vai ter tempo para nada disso, né? Então, eu sei que eu estou no mundo ainda privilegiado no âmbito do acesso que esses alunos vão ter. Mas, cara, se para a gente ainda está difícil, porque as condições de trabalho ainda não são as ideais, apesar de serem boas, né? Mas é isso. O cara está falando do diário digital, né? O EducaDF tem se consagrado aí como um dos piores problemas educacionais do DF, sem falar que hoje eu ouvi o nosso presidente da Câmara Legislativa do DF falar né, do contrato milionário que foi o EducaDF para a qualidade que ele apresenta para a nossa educação. Então, você tem isso também, né? Você tem as empresas buscando sugar, né? Eu fico pensando, o EducaDF vale uma investigação muito apropriada acadêmica, assim, científica. Tudo que eu estou falando aqui, vocês têm uma especialização em educação física escolar, tá? Tudo pode virar tema de pesquisa e de TCC de vocês, né? Mas, por exemplo, o EducaDF, ele é de uma empresa privada. No dia que essa empresa quiser querer ir embora, ele pode levar muitos dos dados da nossa rede junto com ele, né? E usar esses dados de outra maneira. E aí, como é que, se o DF, que é um estado rico, comparativamente aos outros, não constitui a sua própria plataforma,
não constrói a sua... Né? A gente vai ficar dependente das plataformas eu me lembro que teve a pandemia, o Google, durante o tempo, cedeu um bando de, de dados, e-mail para a gente, não sei o que, eu era formador de EAP, aí gravei todas as aulas que eu dei, coisei tudo, aí depois ela foi, tirou tudo e apagou tudo. Ou apagou, não, está lá no banco de dados dela, mas eu não tenho mais acesso às aulas que eu dei. Olha o quanto e aí hoje essas empresas elas vendem de novo para as redes. Os nossos próprios cursos que a gente dá, né? Aqui eu tô no Meet, que é do Google. Eu pago particular e tô conseguindo gravar por conta disso. Se um dia eu parar de pagar na minha vida, se eu não tiver feito backup, eu perco. Né? Mas a gente vai mandar isso aqui para o nosso repositório. Isso aqui é muito mais também num processo de aula interno, para vocês verem e reverem, não tem uma finalidade de botar para fora, menos mal. Mas você vê como é que a mercantilização da educação ela vem encontrando muitos espaços. Se você via muito ataque no ensino superior dos grandes monopólios de educação, eles encontraram no novo ensino médio um espaço ideal para eles botarem seus tentáculos, né? Lembra-se da Hidra, né? Porque é parceria público-privada nos itinerários formativos, é livro didático, é notório saber. Olha, parte da carga horária hoje pode ir diretamente para as empresas privadas. E aí é transferência de dinheiro público para as empresas privadas, não é a empresa privada pagando para entrar, ela quer lucro, né? Então, é um pouco complicado mesmo. Vocês conseguem perceber o que a gente fala quando a gente fala de reforma empresarial da educação? Vocês conseguem identificar isso ou ainda está muito abstrato? Quando a gente fala que o ensino médio ele é uma política tecnicista, vocês conseguem perceber o porquê que ela é tecnicista? Se vocês forem pesquisar as escolas particulares de alta mensalidade, que a classe média alta vai, elas não tiveram uma diminuição na formação geral básica. Elas aumentaram no contraturno as aulas extras dos itinerários formativos. Então, a educação da elite, ela continua tendo arte, educação física, filosofia, etc. Muitas das escolas de ensino médio, elas tiveram isso muito reduzidamente, né? Então, na verdade, quando você bota 1 hora de aula, você está inviabilizando o conhecimento de todas as outras áreas que não sejam... É um conhecimento mínimo. Esse conhecimento mínimo é para que o aluno do ensino médio, de escola pública, ele se contente com uma formação rebaixada. Né? Porque existe agora um aumento da desigualdade educacional, aqueles que sempre tiveram acesso vão ter mais oportunidades, aqueles que não tiveram historicamente acesso vão ter menos oportunidades, isso aumenta. E não sei se vocês lembram, no governo subsequente ao do Temer, passaram-se 4 ministros da educação, entre eles um ministro, que foi da Barra de Ouro lá, que foi reitor de uma universidade privada, que falava que realmente a universidade não era para todo mundo. Né? O que muitas vezes estava de maneira subentendida, que a gente já denunciava pelos estudos, que existia uma tentativa de restrição do acesso ao ensino superior gratuito, né, uma universidade pública, muito pela diminuição do acesso e também pela falta de assistência estudantil. Muita gente abandonou as universidades por ela não conseguir se permanecer na universidade, mas muitos agora não entram. Também não sei há quanto tempo vocês são professores. O Roberto Leal vai lembrar ali, Leal, que se você pegar 15, 20 anos atrás, eu comecei na secretaria há 20 anos atrás, em escola de ensino médio. Eu perguntava, quantos de vocês têm interesse de entrar na UNB? Pouquíssimas mãos levantavam. Hoje você pergunta, depois das cotas, né, quantos querem entrar? 80% quer entrar. Se tem 1 ou 2 que não quer entrar, e ele ainda é olhado de maneira estranha pelo grupo de alunos. Fala assim, não, cara,
E aí o professor fala, não, cara, você tem condições, você vai entrar sim. Né? Só que é claro que houve esse momento do novo ensino médio, eu diria que foi uma grande tragédia, uma grande catástrofe mesmo, que aconteceu com essa geração de 2022 a 2024. E que, de certa maneira, isso tem repercussões. E, na verdade, começou em 2016, 2017, 2020 teve pandemia, e aí, da pandemia, essa galera teve acesso a esse novo ensino médio. Então, realmente, é uma geração aí que tem um prejuízo muito grande. Pessoal, vamos comentar aqui. Já vamos chegando para o final da aula, tá? Vamos lá, acabar para 9 horas. Né? Acho que está bom para todo mundo. Vamos fazer uma passada aí, alguns comentários a respeito. Na próxima aula, deixa aqui, eu estou com os jogos escolares na cabeça, né? Mas, Professor Pedro Osmar, por gentileza, vamos me lá. oriente, professor Vitor Hugo, onde é que está a mãozinha para se inscrever? Por gentileza. Está no 3 pontinhos Peraí, aqui embaixo. pronto, me inscrevi. Ao lado. Pronto. E ele parou a aula para pedir inscrição. Ajuda dos universitários. Pode falar, Roberto. Vamos lá. Me diga uma coisa. Existem algumas correntes que afirmam que todas as legislações infraconstitucionais e as modificações na Constituição que foram fruto do período que antecedeu o golpe até o final do governo do Inominável, elas são ilegítimas. Qual é a tua opinião formada a respeito desse debate? Se tu tens discussão acumulada a respeito dessas questões? Você chamou a atenção do processo do novo ensino médio, as contribuições, enfim, e nas legislações correlatas, as contribuições que foram apresentadas, e, num dado momento, a cultura do golpe prevaleceu. Então, isso vale para todas as demais legislações, vinculadas a esse período histórico recente? Então, eu acho que a gente pode até ampliar, realmente, a partir de 88, a gente entrou numa nova configuração social que foi o neoliberalismo. Né? Por mais que... E aí você teve o avanço ali do Sarney, do Collor, né? E Fernando Henrique. Tem estudiosos que vão falar que houve uma política no governo Lula ali, um neodesenvolvimentismo, né? uma mudança, uma interrupção desse processo. Outros autores vão dizer, e não concordo com isso, mas vão dizer o seguinte, inclusive a Elaine Berg, que vai classificar essa questão da contra-reforma. Né? Alguém vai entrar, peraí, Norberto. De contra-reforma, porque ele vai entender o seguinte, que não houve uma interrupção, o neoliberalismo ele continua sendo a orientação maior, mas houve uma desaceleração, houve maiores tensionamentos, contradições ali. Mas isso é muito visível depois, quando vai entrar Temer e Bolsonaro, se percebe um aceleramento muito maior de acumulação desse processo. Então, nós estamos ainda nesse processo, e ele vai falar de contra-reforma, e eu insisto nessa categoria, que ela é muito interessante para a gente entender essa questão que você colocou. Né? As legislações, na sua grande maioria, elas vieram para tirar direito e para negar direito. Então, a Constituição Federal ela foi muito importante, porque ela consolidou um Estado social, ela inaugurou um Estado social no Brasil que antes tinha, assim, enquanto remendos. Né? Então, direito social, a saúde, o SUS, se consolidou a partir da Constituição Federal, a LDB a partir da Constituição Federal. Então, você teve ali avanços, mas, a partir de então, as contra-reformas da Previdência, educacionais, de saúde, elas vieram para retirar isso que tinha sido anunciado e nem tinha sido ainda concretizado. Eu coloquei que são 2,5 milhões de estudantes que ainda não estão na escola, nunca tiveram na escola ou não estão. Com idade escolar, que é obrigatória, é direito do Estado
Então, nós temos uma política universal para essa faixa etária, mas ainda ela não foi implementada. Então, há desafios muito grandes, né? E a gente está avançando, né? Depois foi para 4 anos, né? E aí o avanço que a gente precisa ter é para creches ser universalizada, mas, ao mesmo tempo, a gente ainda não conseguiu dar conta dali, e, ao mesmo tempo, vem essas reformas com o interesse de abocanhar mesmo. Se a gente for pegar as grandes corporações de educação, que antes estavam no ensino superior privado, eles têm avançado muito na educação básica, né? Então, estamos nesse momento de tensionar, de realmente perceber isso. Então, eu vejo muito nesse sentido, que é mais um termo mais apropriado, de contra-reforma mesmo. Você falou qual foi o termo, Lial, que você comentou? Foi... Quanto à legitimidade... Além de ilegítimo. Então, se é contra-reforma, se vai atacar o direito, se vai impedir e negar direitos, ele é ilegítimo, porque ele vai contra a Constituição Federal, né? Ele é ilegítimo, né? Todas as legislações que vão retirar, e aí muitos vão utilizar do artifício da PEC, da reforma da Constituição, para dar conta, porque aquilo ali estava consignado na Constituição. Então, realmente, é ilegítimo porque ela vai atentar contra os interesses dos direitos, das necessidades da classe trabalhadora, né? Mas isso não acontece também de uma maneira Existe contra-hegemonia, existe resistência nesse processo. No novo ensino médio, por exemplo, eu não citei, mas teve a ocupação dos estudantes a muitas escolas. Talvez vocês que estão aqui, que são jovens, eles estivessem na escola ali em 2016 e foram um desses alunos que ocuparam as escolas. E agora são professores, né? Mas já passaram-se 10 anos desse episódio, né? Tinha alguém aí que era estudante nessa época? Bota aí no chat para a gente saber. Mas vocês, alguns estados com mais ênfase, né? No São Paulo, Paraná, aqui no DF foram poucas, mas a escola como um grande espaço de ocupação e de aulas livres, etc. Eu me lembro de ter dado entrevista nessa época, de ter dado aulas públicas nas escolas nessa época, e desde então eu venho acompanhando essa temática da reforma do ensino médio, né? Não é à toa que ela depois aparece ainda, ela vem com a promulgação do MP. A MP, gente, ela deveria ser para coisas muito urgentes. A MP é uma coisa muito urgente. O que tinha de urgente naquele momento se já tinha experiências em cursos para o ensino médio? Se não era o interesse de falar, Temer, você vai ficar 2 anos, você tem que aprovar o máximo de contra-reformas possíveis para garantir, né? A ponte para o futuro era o programa do Temer nessa época. Se você pegar esse programa, era um programa, eles foram muito competentes. O que o governo posterior não foi competente em atuar, ele tentou botar o futuro, por exemplo, o governo posterior, né? O inominável segundo Roberto Leal. Eles não conseguiram, porque eles não tiveram competência nisso. O Temer teve muita competência de, rapidamente, em pouco tempo, conseguir fazer tantas reformas, a PEC da teto dos gastos e a reforma do ensino médio. Pode falar, Leal. Tem algum companheiro ou companheira que tenha se apresentado aí no chat? Ou coisa equivalente, professor Vitor? O senhor que é o moderador. Bem, só tu levantaste aí a questão do Temer. Hoje foi iniciado na IAP um percurso formativo para as escolas PAC. Estive lá pela manhã, à tarde, acompanhada aqui entre em docência pela manhã. E, em um dado momento, nós vamos ter encontros em todas as escolas PAC, hoje começou na IAP. A gente até saudou a palestrante por conta, enfatizando a necessidade de mais Vygotsky, mais Boal e menos as instituições privadas que se tornaram aliadas institucionais da secretaria, como o SEBRAE. Então, é bom a gente contextualizar que a rede integradora, a expansão do tempo presencial das crianças, educação em tempo integral, ela vem no contexto, na esteira do golpe, com a legitimação por parte do então governo Rodrigo Hollenberg,
que era aliado desse golpe jurídico-midiático parlamentar, e uma das formas encontradas para poder legitimar o reconhecimento institucional do governo Temer era trazer para a Secretaria de Educação o então Novo Mais Educação, do ministro da Educação, do então vice-presidente, que se tornou presidente por um golpe, no nosso entendimento das forças políticas às quais a gente se vincula. E a resistência nas escolas parque foi um ato arbitrário, a expansão do tempo das crianças foi um ato arbitrário, a intenção era que se estabelecesse monitores, estabelecesse notórios saberes, estabelecesse esse reforço escolar, e que, cada vez menos, os componentes curriculares, às quais, historicamente, a escola parque dava sentido à sua existência, se configurassem como possibilidade de formação humana naquelas unidades. Algumas escolas se fragilizaram e adotaram a ideia das oficinas por trabalhadores precários, com contratações. A lógica central estava vinculada como se toda a escola parque se transformasse num conjunto de educadores sociais voluntários, com nomes distintos. E a resistência de algumas escolas, dentre as quais a Escola Parque 308 Sul, barrou essa política e criou as condições para que somente trabalhadores formais estivessem ali no processo de docência. Então, ampliando a luta do nosso sindicato, fazendo com que, mais recentemente, esses 3.000 trabalhadores fossem convocados com um conjunto que se tornou sem efeito, e outros 700, por conta da informação que o professor Vitor nos apresentou ontem num excelente debate organizado pela TV Simpla, que eu recomendo que a companheirada tenha acesso. Então, essas resistências, Tatu, elas se deram também no âmbito da Secretaria de Educação, por parte dos coletivos. A nossa tradição democrática, a nossa resistência à manutenção da gestão democrática, eleição de diretores, eleição de coordenadores, também ganhou força material quando a gente impediu que as escolas parque fossem colocadas num plano secundário no seu processo de formação humana, tirando-se o protagonismo dos companheiros da educação física e os companheiros da arte. Maravilha. É isso mesmo, Roberto. Aí você consegue identificar como é que isso também está indo para a sua realidade, né? A formação, ela é um desses braços aí, e aí a resistência é necessária, né? De quem está trabalhando, né? Os educadores sociais, a gente comentou já sobre isso, se eu não me engano, né? Que pede que eles são maravilhosos. Lá na minha escola são né, trabalhadores que estão lá fazendo faculdade, ex-alunos das escolas e tal. É mais de uma precarização, de um rebaixamento, de uma desprofissionalização docente brutal, né? E aí é isso. Quando você faz alguma coisa, você tem que tomar cuidado para não parecer que você está indo contra, né, essas pessoas que estão lá tendo que vender essa força de trabalho ali por um valorzinho pequeno, e também para ter um pouco de experiência, mas sonhando em galgar outro espaço. Mas isso é o reflexo dessa precarização da educação, do sucateamento da educação para a privatização da educação, né? Insisto, acho que Darcy Ribeiro, ele foi genial quando ele disse que a crise da educação não é uma crise, é um projeto, né? Então, o projeto está aí, está em curso, né? E a gente tem percebido ele. Pessoal, eu não quero, dessa vez, adiantar muito o horário. Vamos fazer uma avaliação rapidamente do que foi a aula, porque eu também, como está valendo ser assim a aula, de eu fazer uma explanação da temática de maneira, né, corrida e etc. Às vezes fica só eu falando, mas eu acho que a ideia desse momento é a gente potencializar né, na nossa disciplina. Estou tentando pegar leve lá no Moodle, né? Sempre trazendo elementos para a gente trazer reflexões para a gente. Então, trago questões mais lúdicas, questões mais de reflexão, mas também críticas, no sentido de que faça vocês também, inclusive, não precisam concordar com tudo, pelo contrário, tá? Quando a gente está embasado numa pedagogia crítica, a ideia é a gente trazer os elementos
e também aceitar as contradições, aceitar também o contraditório, tá bom? Mas como a gente tem pouco tempo, eu tenho que ser mais decisivo, né? Tem que ser mais... É muito conteúdo também para pouco tempo, e nós somos parte desse espaço. Nós somos trabalhadores que estamos extenuados, estamos intensificados, queremos fazer uma formação de qualidade, essa formação ela é à distância, né? Então, a gente tem que tentar, sem pesar muito, trazer os elementos para que isso aconteça. Para quem tiver mais interesse, gente, a bibliografia, tá? É ler lá, e aí eu vou estar sempre colocando toda semana, na terça-feira eu vou colocar a outra semana. Alguém quer comentar? Pode comentar no chat, mas 2, 3 pessoas quiserem pegar o microfone e fazer uma avaliação de como é que está chegando por aqui, eu aceito, tá? Fala, Gabriel, tudo bem? Desculpa, só voltando ao assunto, eu estou com o livro aqui, ó, Educação Física do Ensino Médio, que a gente utiliza aqui no estado de São Paulo. Tá? É muito básico e, assim, o conteúdo reflexivo muito grande, só que o conteúdo da educação física, da prática, da relação, muito vazia, né? Muito crua, né? Aí precisa do professor para criar realmente a reflexão. Então, está aqui, ó, Educação Física. Mas eu já li esse livro aí, que chegou na nossa escola também, tá? Tem o Osmar Moreira Júnior, é um dos autores. Isso. Eu li, e eu concordo com você, Gabriel, e vem da crítica também que a gente pode fazer à BNCC, tá? Eu fiz aqui a opção de ensino médio, mas eu escrevi um artigo, e eu não sei se eu botei lá, Vitor, acho que sim, no Moodle, que vai falar do esvaziamento do conteúdo do esporte dentro da escola. Esse esvaziamento é porque ele vai classificar o esporte em várias características, né? Esporte de marca, esporte de invasão, e, ao mesmo tempo, ele vai esvaziar as relações nas discussões com a sociedade, com a questão de gênero, com raça, etnia, né? Então, tira dos determinantes sociais, esvazia os determinantes sociais e trabalha. E aí eu vejo muito professor bom de educação física com dificuldade de trabalhar o conteúdo da educação física escolar, muito por a falta de acesso realmente a uma formação mais aprofundada, mais densa do que são os conteúdos da cultura corporal, né? E muitas vezes a gente vai fazer a nossa disciplina para ser um apêndice de como passar numa prova, de fazer o Enem, ou de como ajudar na matemática, mas a gente tem o que ensinar. Nós temos conteúdo, que ele é a técnica, a tática, os fundamentos, eles fazem parte, mas não são só, né? Eles envolvem tem outros determinantes sociais que são igualmente importantes da gente trazer para o aluno sair do ensino médio, olhando para frente e falar, cara, agora eu vejo um espetáculo esportivo, eu tenho como fazer um debate mais qualificado daquilo, né? Pô, teve briga lá, as mulheres não estão participando, a mulher está fazendo a narradora do coisa, a galera está reclamando, eu vou ter um conhecimento, porque eu tive uma discussão mais profunda sobre esporte, né? Sobre a separação de gêneros, a questão lá dentro da escola, né? O desafio é esse, né? Mas é complicado quando a gente tem pouco tempo, é complicado quando a gente tem muita coisa para fazer, muita turma. Como é que a gente vai dar conta de uma discussão mais aprofundada, né? E a gente vai matando o leão a cada semana, a cada dia, fazendo os planejamentos, então muito corrido, e é interessante, mas é possível também, sabe? Não fazer o mesmo, né? Eu acho que esses livros didáticos, eles são boas. A gente não tinha nada, né? Agora a gente tem pelo menos alguma coisa ali para a gente olhar e falar, ó, isso aqui pode servir, mas vamos dar saltos. Um amigo meu, Nilo, professor de circo lá do Paraná, falou assim, ó, a base, ela serve para a gente pular, né? Para a gente dar saltos, né? Então a base está ali, mas a gente tem que dar saltos, porque se ficar só nela, a gente não dá conta. Obrigado pela sua contribuição, Gabriel.
Alguém mais? Vamos encerrando, fazendo uma avaliação aí no chat. É para copiar. Na educação física, a gente não pede para mim levar caderno, é foda, porque a gente está falando. Eu estou fazendo reflexão, conteúdo, falando, vai cair na prova, hein? É para copiar. Professor, para copiar na educação física, professor, dá a chave aí, deixa eu pegar a bola. Né? O para copiar deles, né? Eles só querem a bola a todo momento. Mas é isso, galera. Então, fazendo as avaliações finais, em 2 minutos a gente encerra a nossa aula. Eu agradeço demais mais esse momento. Daqui a 2 semanas a gente volta a se encontrar e faça uma consulta. Eu estou começando 7h45 porque o professor Jonatas tinha me falado que ele ia começar esse horário. Ele está no Canadá e o fuso dele é diferente. Vocês preferem um pouco mais cedo, a gente começar um pouquinho mais cedo, 7h15 ou 7h30? Vamos fazer essa consulta aí, porque se a gente começar mais cedo, a gente termina mais cedo também, né? Eu sei que tem gente que acaba pegando trânsito, né? E aí eu não sei se o horário está bom ou se vale a pena a gente reduzir aí 15 minutos, meia hora, o início dela. Bota no chat, o que vocês acham? Só para a gente encerrar? Começa mais cedo ou continua o meu horário? O pessoal está sugerindo 7h30, Pedro. Tá, até agora 7h30, 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 está vencendo. 7h45, 7h45, ó, tá A Carolina quer 4-2. pela manhã, logo no matutino. Ali é o PM. 7h30. É o PM. Eita, tá disputado, hein? E empatou agora, ferrou. Eu acho que como não há consenso, vamos botar ali o 7h40 e a gente chega para frente. Termina 5 minutos mais cedo, beleza? Gente, obrigado. Grande abraço aí. Bom final de semana. Até a próxima. Tchau, gente. Boa noite, boa noite. Falou. Boa noite. Vou Vai, largar Mirassol. aqui a gravação. Valeu, companheiro. Boa noite. Boa noite, companheiro. Foto, a gente não tirou foto, né, gente? Pô, alguma, né? Quem tiver aí, dá uma ligada na câmera, só para tirar uma fotinha. Pelo menos rapidamente. Quem está aí na. Vou parar de gravar, inclusive. Pode foto? Pode. Oh. Agora se tocou, né? Valeu. Que nem aluno. Obrigada. Tchau, Falou, gente. Tchau, tchau. Tinha uma galera aí. Deixa eu ver aqui. Valeu, galera. Obrigado. Até mais. Um beijo, professor. Um abraço, querido. Valeu, Roberto. Um abraço. Tchau, Patrícia. Bonita vista aí atrás, hein? Valeu, gente. Até mais.